Seguinte, você já se perguntou por que as dificuldades parecem ser uma parte inevitável do caminho para o sucesso? Na jornada da vida, muitas vezes nos deparamos com os desafios que parecem insuperáveis. Mas será que a Bíblia oferece alguma sabedoria sobre as dificuldades que passamos antes das vitórias? Vamos ver a famosa história de José do Egito no Antigo Testamento. A história de José do Egito fala sobre a perseverança, a fé e a superação, onde ele enfrenta uma série de dificuldades antes de alcançar o sucesso e a redenção. José era um jovem sonhador, filho de Jacó, e era amado por seu pai, o que despertou ciúmes e inveja entre seus irmãos. Seu caminho de dificuldades começou quando seus irmãos, com muita inveja dele, o venderam como escravo para mercadores que o levaram para o Egito. Separado de sua família e de tudo o que conhecia, José enfrentou uma situação muito triste como escravo, mas sua fé e confiança em Deus o sustentaram. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, e rapidamente demonstrou sua habilidade e integridade sendo colocado como administrador da casa. No entanto, sua integridade o colocou em apuros quando ele foi injustamente acusado pela esposa de Potifar e foi lançado na prisão. Apesar das dificuldades e injustiças que enfrentou na vida, José não perdeu sua fé e esperança. Ele continuou a confiar em Deus e a servir com diligência, ganhando a confiança do carcereiro e sendo colocado como responsável por outros prisioneiros. Em qualquer lugar que José estava, ele prosperava porque ele andava com Deus, obedecendo às suas leis e mandamentos. A virada na vida de José veio quando ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó quando estavam na prisão, prevendo o futuro deles, que se confirmaram logo depois. Embora inicialmente esquecido pelo copeiro e libertado, José foi lembrado quando o faraó teve um sonho que nenhum dos sábios do Egito conseguia interpretar. Com a ajuda de Deus, José interpretou o sonho do faraó como um aviso sobre uma iminente fome que assolaria a região. Impressionado com a sua sabedoria, Faraó colocou José como governador do Egito, encarregado de armazenar alimentos durante os anos de fartura e distribuí-los durante os anos de fome. Assim, José passou de um escravo injustiçado a um líder poderoso e influente, reunindo sua família e garantindo sua sobrevivência durante a fome. Sua história é um testemunho da capacidade de Deus de transformar as dificuldades em oportunidades e da importância de permanecer fiel e perseverante, mesmo diante das adversidades mais difíceis. José perdoou seus irmãos pela traição e reconheceu que, apesar das dificuldades que enfrentou, Deus estava trabalhando para o seu bem. Sua história inspira milhões ao redor do mundo a confiarem em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios, e a perseverarem, pois podem estar sendo preparados para a vitória que pode estar logo adiante. O livro de Provérbios tem muita sabedoria, recomendo que leiam com atenção. Vamos falar de um versículo que nos diz muito sobre as dificuldades antes das vitórias. Ele está em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Esse versículo nos faz refletir sobre a importância da resiliência, da força interior e da determinação diante das adversidades da vida. Essas palavras nos lembram que enfrentar as dificuldades com coragem e perseverança é essencial para o nosso crescimento pessoal e espiritual. O dia da angústia pode se referir a qualquer momento de dificuldade, seja física, emocional, espiritual ou social. É quando nos encontramos diante dos desafios mais difíceis que nossa verdadeira força é posta à prova. A palavra fraco, que nos dá a ideia de fraqueza, de desistência fácil diante das adversidades, quando cedemos à fraqueza e permitimos que o desânimo e desespero nos dominem, nossa força interior vai indo embora. Perdemos a capacidade de enfrentar os obstáculos com determinação e confiança, e nos tornamos vulneráveis ao desânimo e à falta de esperança. No entanto, o versículo nos adverte que se formos fracos no dia da angústia, nossa força será pequena. Isso significa que se não nos mantivermos firmes e resilientes diante das dificuldades, nossa capacidade de superação será limitada. Seremos incapazes de lidar com eficiência com os desafios que surgem em nosso caminho e de alcançar nossos objetivos e sonhos mais elevados. Ou seja, não vamos subir de patamar na vida, pois Deus não nos dá nada que possamos perder. Por isso, Ele nos prepara para recebermos as bênçãos dele e não a perdermos. Por outro lado, se criarmos uma mentalidade de resiliência e determinação, mesmo nos momentos mais difíceis, nossa força interior será fortalecida. Através da perseverança, aprendemos a superar as adversidades, a crescer com as experiências dolorosas
e a sermos mais fortes e sábios com outras adversidades que aparecerão no futuro. Irmãos, durante toda a nossa vida teremos problemas e com o crescimento pessoal e espiritual, os problemas também crescem. Por isso, precisamos ser preparados para o próximo passo. Assim, Provérbios capítulo 24, versículo 10, nos incentiva a desenvolver uma postura de coragem e perseverança diante das dificuldades da vida. Esse versículo nos lembra que a força interior é construída através da superação dos desafios e que é nos momentos de maior angústia que nossa verdadeira força é revelada. Que possamos, portanto, enfrentar as adversidades com determinação e fé e confiante de que, com a ajuda de Deus, somos capazes de superar qualquer obstáculo que surja em nosso caminho. Até mesmo Jesus enfrentou dificuldades antes de alcançar a vitória com o seu ministério para a salvação de todos nós. Suas tentações no deserto nos ensinam a resistir ao mal e a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. A história de Jesus é uma narrativa de amor, sacrifício e redenção, e suas dificuldades foram centrais para o cumprimento de sua missão aqui na Terra. Antes de alcançar a vitória suprema da ressurreição e da salvação da humanidade, Jesus enfrentou uma série de desafios e provações, que demonstram sua humanidade e sua determinação em cumprir o propósito para o qual veio a esse mundo. Logo após seu batismo por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Durante esse período de extrema privação e isolamento, sem banho, sem se alimentar e se hidratar direito, ele foi tentado pelo diabo em 3 ocasiões. Essas tentações representaram uma luta interna entre seu propósito divino e as tentações terrenas, mas Jesus saiu disso tudo vitorioso, rejeitando as propostas do diabo e fortalecendo sua determinação em cumprir a vontade do Pai. Durante seu ministério público, Jesus enfrentou forte oposição dos fariseus, escribas e líderes religiosos da época. Eles questionavam sua autoridade, sua interpretação da lei e seus ensinamentos revolucionários. Jesus foi constantemente desafiado, criticado e até mesmo acusado de blasfêmia, mas ele permaneceu firme em sua missão de proclamar o reino de Deus e oferecer a salvação através do arrependimento a todos, independente das críticas e oposições que ele enfrentava. Jesus também experimentou a dor da rejeição e do abandono por parte de muitos de seus próprios seguidores e amigos mais próximos. Ele foi traído por um de seus discípulos, negado por outro e abandonado por todos durante sua prisão e julgamento. Essa experiência de profunda solidão e traição foi uma das provações mais difíceis que Jesus enfrentou, mas ele suportou tudo em silêncio, como o Cordeiro de Deus, demonstrando sua humildade e amor incondicional até o fim. E antes de sua crucificação, Jesus experimentou uma profunda agonia no jardim do Getsemane, onde ele orou ao Pai, pedindo que o cálice de sofrimento fosse afastado dele, mas que a vontade do Pai fosse feita. Essa foi uma das horas mais sombrias da vida de Jesus, quando ele enfrentou o peso esmagador do pecado e a iminência da morte. Ele chegou a suar gotas de sangue, tamanha era a sua angústia. No entanto, mesmo em meio a essa terrível angústia, Jesus se submeteu à vontade do Pai e estava preparado para enfrentar o sacrifício final em obediência e amor a todos nós. Não se esqueçam, não fujam das dificuldades. Elas não são obstáculos no caminho para o sucesso. Na verdade, elas são parte fundamental do processo de crescimento e fortalecimento de nossa fé. É através das lutas que descobrimos nossa verdadeira força e nos tornamos capazes e preparados para alcançar e manter as grandes vitórias que estão por vir. Desejo a ti e à tua família paz, prosperidade, as bênçãos e a presença de Deus na vida de vocês. Obrigado por assistir ao vídeo e se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.